Olá, meus queridos irmãos e amigos, cumprimento vocês, um bom dia para todos vocês. Mais uma vez estamos juntos para nós compartilhar a palavra de Deus. Mas antes de tudo, convido vocês para compartilhar essas mensagens que Deus tem me dado cada dia. Convido vocês para apertar ali no sininho de notificação, ali no joinha, e compartilhar essas mensagens para nós levar a palavra de Deus. Cumprir com o ID de Jesus Cristo. Eu quero falar uma palavra para vocês hoje que está em 1 João, no capítulo 1 e o versículo 1. Nós vamos falar um pouco sobre a vida que veio ao mundo. E esta vida tem entrado em muitas pessoas que não tinham vida com Deus. E esta vida é Jesus Cristo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o Verbo, que é Jesus. Então vamos com calma e vamos meditar nesses versículos aqui. Nós vamos ler a palavra de Deus do capítulo 1 de 1 João e o versículo 1, que nos diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada a nós, e a nós vimos e testificamos dela. Vós anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Vamos ficar aqui no versículo até o 2, depois nós vamos ler o 3 e o 4. Aqui nos diz essa palavra, o título da palavra nos diz assim: a palavra da vida foi manifestada na carne. Aqui está falando sobre o mesmo sentido, o mesmo significado que está no Evangelho de João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Isso quer dizer o Verbo que é Jesus. A palavra verbo quer dizer ação. Então, o Papai do céu olhou do céu e não viu um justo sequer, diz a palavra de Deus, na terra, e enviou o seu Filho Jesus Cristo, o Verbo, cheio de graça e de verdade. E aqui nós encontramos no versículo 2, porque a vida foi manifestada. Esta vida se manifestou. Jesus, então, ele veio cheio de vida e de graça. Graça é um favor que nós não merecemos. Jesus veio para nos dar a vida. E esta vida, ela entrou no meu coração há 50 e poucos anos atrás, e também hoje ela pode entrar na tua vida, que é Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus, João 10:10, que o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. E aqui o versículo 2 nos diz: porque a vida foi manifestada e nós vimos e testificamos dela. Olha aqui, João está dizendo: nós vimos e testificamos dela. Agora você pode perguntar para mim, mas quem era João? João é um apóstolo chamado o apóstolo do amor. João escreveu o Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João e o Apocalipse. Então o apóstolo João, ele escreveu 5 livros. Ele é chamado o apóstolo do amor, e é sobre
este sentido que nós vamos estudar hoje. E aqui ele está dizendo aqui para todos nós testificamos dela. Dela quem? Da vida. E vos anunciamos a vida eterna. Então, João disse, nós testificamos dela e nós anunciamos a vida eterna. Porque há duas eternidades, uma com Deus e outra sem Deus. Mas eu creio que todos nós queremos ir para essa eternidade com Ele, Jesus Cristo, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Esta vida estava com o Pai, porque Jesus ele sempre existiu. Como eu citei aquele versículo de João, no Evangelho de João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A vida estava com o Pai. Então podemos dizer que Jesus Cristo, ele estava com o Pai, mas ele se manifestou porque o Papai do céu enviou ele. Que projeto maravilhoso! Que coisa linda o Papai do céu olhar e disse, meu filho, tu vai lá na terra, tu vai lá para salvar todo mundo. Tu vai nascer, como ele nasceu lá numa manjedoura, que não tinha lugar para ele nascer, lá nasceu o Filho de Deus. Cumpriu com o seu ministério aqui, morreu na cruz, ressuscitou e hoje ele vive no céu, mas ele está aí, aonde tu estás. Eu gosto muito daquela palavra que Jesus disse assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Isso quer dizer, quando tiver 2 ou 3, com um propósito de unidade, de amor. Nós oramos aqui em casa, ontem à noite ainda, nós estávamos de 3. Eu, a minha esposa e meu neto. Eu ainda disse que Jesus disse que eu tivesse 2 ou 3, ele estaria no meio. Que maravilha! Quando nós pode estar 2 ou 3, vamos vendo, conversando coisas que não prestam, coisas que não edificam, bebendo, fazendo coisas erradas. Jesus está ali? Não. Jesus disse no meu nome, com um propósito. E eu te pergunto, qual é o teu propósito hoje? Propósito é aquilo que eu decido fazer. Propósito é aquilo que eu decido fazer. Fazer o bem, praticar a palavra ou desobedecer o que a palavra de Deus diz. Tem pessoas que eles nunca querem obedecer o que diz a palavra de Deus. Mas eu te convido hoje para tu fazer um propósito. E quando tu faz um propósito, eu faço um propósito, essa vida entre nós. E agora nós vamos entrar no versículo 3. O que vimos e ouvimos. Olha aqui que maravilha. Olha o que está dizendo esse versículo. O que vimos. João está dizendo, nós vimos. E ouvimos. Ouvir é escutar. E aqui nos diz a outra palavra, e ouvimos. É tão bom quando nós vimos e ouvimos. E João disse assim, nós ouvimos e vimos. Nós ouvimos falar que Jesus veio para ser o nosso Salvador. E Ele é o nosso Salvador. Mas eu não tive o privilégio, nós não tivemos o privilégio de ver Jesus, de caminhar com Jesus. Mas João teve. Ele viu e ele ouviu o que Jesus ensinava. Diz a palavra de Deus que João era um dos discípulos mais chegados a Jesus e ele reclinava no peito de Jesus,
Oh, que maravilha! Não que Jesus rejeitava os outros discípulos, não. Mas o João era, eu creio que era aquele mais amoroso. Chegava e eu creio que o João chegava assim para Jesus e dizia: oh, meu mestre, tu é o meu Senhor. Eu creio, porque se ele chegava e reclinava nos peitos de Jesus, e eu creio que este homem muitas vezes sentia a mão poderosa, a mão amorosa de Jesus sobre a sua cabeça, sobre os seus ombros, sobre os seus braços. Porque se ele reclinava nos peitos de Jesus, Jesus fazia carinho para ele. Não que Jesus não amava os outros, não, mas irmãos, sempre nós temos aquelas pessoas, temos comunhão com todos, mas temos aquelas pessoas que parece que nós somos mais chegados. Isso não quer dizer que nós desprezamos as outras, não, isso é normal. Vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Olha aqui, João disse, nós estamos anunciando. Às vezes eu começo a pensar sobre João Batista, o pregador lá do deserto. João Batista foi o último profeta que veio e testificou que ele veio e pregava o arrependimento, batizava no Rio Jordão, mas ele disse, mas depois deu em um que é mais poderoso, e esse vai batizar com o Espírito Santo e com poder. João profetizou sobre a vinda de Jesus Cristo. Que maravilha nós estudar a palavra de Deus, irmãos. Olha aqui, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. João está dizendo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a comunhão. Comunhão conosco, ele está dizendo com nós. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Como eu demonstro que eu tenho comunhão com Deus? Primeira coisa, se eu não tenho comunhão com os irmãos, eu não tenho comunhão com Deus. Primeiro, eu preciso ter comunhão com Deus. Quando eu tenho comunhão com Deus, esta comunhão nós temos aqui com os nossos irmãos. Eu já vi pessoas pregar, mas eu tenho comunhão, Deus fala comigo, Deus faz isso comigo. Tu olha, é um dinamismo assim, que até a gente fica com vergonha. Mas daqui a pouco ele está murmurando do irmão, ele está murmurando do irmão, está fazendo contenda, divisões no meio da igreja do Senhor Jesus. Não, quem tem comunhão com Deus não é divisor. Ele não faz divisão no meio do corpo de Cristo. Ele não se acha melhor. Esta comunhão que ele tem com Deus, ele transmite para os irmãos. Eu pergunto para vocês já conversaram com pessoas que são orgulhosas? Eu já. Uma pessoa orgulhosa, que se acha melhor que os outros, que se acha mais sábia, mais capacitada para pregar, para fazer. Eu já conversei com pessoas que eles sabem tudo. Eu sei orar, a minha oração que tem poder, eu que sei pregar, eu que sei evangelizar. Esse tipo de gente é pessoas que têm espírito de orgulho. Esse tipo de gente não tem comunhão com Deus, porque Satanás, ele foi expulso do céu porque ele se exaltou e quis ser mais que Deus. E todos aqueles que seguiram ele foram expulsos. Por isso que hoje tem tantos desastres, tantas coisas que acontecem no nosso mundo, porque um anjo caído
E ele sabe que o céu é maravilhoso, que o céu é lugar de descanso, que o céu é um paraíso que não tem sofrimento, e por isso que ele trabalha dia e noite para te tirar dos caminhos de Deus, para colocar desânimo na tua vida e no teu coração. Mas o Jesus que nós temos comunhão, ele nos abraça e ele diz: eu vou te dar força. Se tu é um murmurador, querido irmão, tu não tem comunhão com Deus. E se Jesus te chama hoje, ou se ele volta no dia de amanhã e tu não arrumou a tua vida, eu não posso te garantir a tua salvação, a não ser que tu te arrepende e volte atrás e comece a ter comunhão com os irmãos. O maior exemplo de comunhão era aqueles irmãos lá da igreja primitiva. Eles não viviam murmurando. Quando estavam no meio das lutas, das dificuldades, eles iam orar no templo, eles iam orar nas casas, e diz a Bíblia que eles estavam todos juntos, todos os dias no templo, nas casas, nas orações, no partir do pão e na comunhão. E aqui nos diz esse versículo, vamos voltar, vamos com calma. Nós estamos hoje não fazendo uma grande pregação, nós estamos estudando esses 4 versículos aqui, ó. Vamos de novo, vamos recapitular. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Vocês sabem que no dia da nossa partida, ou a volta de Jesus, as nossas vidas, vocês conhecem o imã, que sempre nós gostamos de botar na geladeira para grudar os nossos projetos, o que nós temos que fazer no outro dia. Aqui em casa eu tenho um imã, e na volta de Jesus, o dia que ele nos chamar, vai ser bem assim. Nós vamos ser como um imã, aqueles que estão ligados no imã, que é o Senhor Jesus, vamos subir. Tu pega o imã, ele junta todos os preguinhos que às vezes está no chão. Eu vi, às vezes eu trabalhava na fábrica, tinha muito preguinho no chão, vinha o gerente pegava o imã e ia juntando assim, grudava tudo ali. E eu te pergunto, tu tá ligado em Jesus? E se tu tá ligado em Jesus, tu tem comunhão aqui com os irmãos. E se tu tá desligado da comunhão. Eu já vi tantas pessoas, queridos irmãos, eu estou falando hoje uma palavra com muito amor com vocês. Tantas pessoas saindo da igreja. Ah, porque eu não me acertei com fulano, fulano me feriu. Isso não tem desculpa. Eu já conheci pessoas que já passaram por 5, 6 denominações e não se firmaram em lugar nenhum. Ah, mas eu quero ir para tal denominação porque lá tem mais santidade. Aonde nós corremos, lá tem problemas. Você sabe, só onde não vai ter mais problemas é quando chegar para a eternidade. Meu querido irmão, fica onde Deus te chamou. Ah, mas lá é melhor. Aparentemente, no começo é tudo mil maravilhas, mas depois vêm os problemas também. E não adianta eu correr dos problemas, não adianta eu correr das dificuldades, não, aonde eu vou, se Deus quer me provar, o importante é eu estar em comunhão com os irmãos. Não é tão bom tu estar num culto onde todo mundo está glorificando o nome do Senhor em comunhão? Se levanta o irmão cantar, glória a Deus, Deus fala com a gente. Se levanta o irmão
prega a palavra, nós se alegramos. Não é pela aparência, irmãos. Deus usa quem Ele quer para falar com nós. Ele usa a palavra. Jesus, Ele usou parábolas para os discípulos entender. Ele usou a videira, Ele usou a figueira como símbolo. Ele usou a parábola do filho pródigo, que saiu da casa do pai, perdeu tudo. Jesus falou coisas simples para nós entender. E hoje, nós precisamos. As coisas de Deus é tão simples. É nós que fizemos confusão. Sabe por que é simples? Porque o Espírito Santo entrou na nossa mente e nos clareou. Tu, para entender a palavra de Deus, não precisa ter 4, 5 faculdades, claro que é bom. Mas o que tu precisa para tu entender a palavra de Deus, ter o Espírito Santo na tua vida e ter comunhão uns com os outros. E aqui nos diz, aqui o versículo 4, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Gozo, prazer. Tu quer ter prazer. O que tu prefere? Estar junto com o escarnecedor? Como diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores não é só bandaeira. Escarnecedores é aqueles que só falam palavrões que não edificam. Ou tá junto com alguém que tem o temor de Deus. Eu tenho pessoas que eu tenho prazer em estar na casa delas. Eu tenho um irmão que eu visito, que ele tem problema de saúde, até levo a ceia na casa dele. Chego lá, dou a ceia, ele se alegra, começa a falar em língua, ser renovado, e no final eu não saio da casa dele sem lhe orar na minha cabeça. Tem aparência? É pastor? Tem título de pastor? É um presbítero? Não, ele é um irmão de oração. Ele ora todo dia, 1 hora de manhã cedo, pela igreja, pelo pastor, pelas construções e de noite também. Isso é comunhão. Está com problema de saúde? Tá, mas ele não perdeu a comunhão. Ele não é um murmurador, mas ele tem comunhão com o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele tem alegria. A gente faz as reuniões na casa dele, ele convida as pessoas. Ele ora com as pessoas. Tem faculdade? Não tem. Não estou dizendo que é errado nós estudar e desenvolver para também melhor nós servir a Deus, mas eu vou dizer, ele não tem nada disso. Ele não sabe nem ler, mas ele tem comunhão, ele tem o Espírito Santo na vida dele. É tão bom andar com pessoas assim. Tem diferença andar com um murmurador? Eu fiz uma decisão no meu coração, um murmurador, um que fala mal dos outros. Eu não quero mais caminhar com esse tipo de gente. Nunca caminhei mesmo, mas eu procuro até nem me comunicar enquanto esta pessoa não se converta. É batizado com o Espírito Santo? Sim. É batizado nas águas? Sim. Está na igreja? Tá. Tem pessoas que tu conversa 2, 3 minutos para que te trouxeram uma carga de 500 quilos nos teus ombros. E outras tu conversa, parece que aquela carga vai embora. E a gente é renovado na força para trabalhar. Nunca tenha comunhão, meu querido irmão, com pessoas que vivem murmurando, que não tem comunhão. Porque se facilitar
esta pessoa vai te envenenar também. E eu vejo tantas pessoas que envenenam outras. Nesses 50 e poucos anos que eu estou servindo a Deus, eu já vi divisões na igreja. De pessoas ir nas casas, murmurando, falando mal do seu líder, da sua liderança. E eu já vi esse tipo de gente pagar um preço muito caro. Uns até, eu creio que Deus levou eles antes, ou permitiu ir para a eternidade. E agora? A salvação, não estou aí para julgar. A salvação é só Jesus, é quem sabe e que tem o direito de julgar. Mas uma coisa é, eu não quero ser um que atrapalhe a obra de Deus. E uma pessoa que não tem comunhão no meio do corpo de Cristo, ela só atrapalha a obra de Deus. Até muitos têm escandalizado a obra de Deus. E diz a palavra de Deus, ai por aquele que entra o escândalo. Muitos, eu vi pessoas pecar, errar, mas a origem não estava no seu pecado. A origem estava no orgulho, que queria ser mais que os outros irmãos. Tenha simplicidade, tenha humildade no teu coração. E tenha gozo, alegria, prazer em servir a Deus. Porque o dono da vida é o Senhor Jesus. E nós precisamos falar da vida eterna no futuro. E isso eu estou falando hoje para que tu não venha se perder. Muitos eu já vi que estão desviados. Porque perderam a comunhão no corpo de Cristo. Vamos orar nesse momento juntos? Meus queridos irmãos, estou falando calmamente, porque Deus me deu o Espírito Santo essa palavra e eu decidi falar com calma e nós entender o que está dizendo a palavra de Deus. Mas quando eu aceitei Jesus, era assim. Não, quem mudou foi tu, Jesus é o mesmo. Aí eu orava, claro, tu tinha comunhão com os irmãos. Aí eu tinha prazer em estar nos cultos, hoje eu não tenho mais. Claro, tu perdeu a comunhão. Tem pessoas que nem um culto presta. Nem um pregador presta. Claro, tu não tem comunhão no corpo de Cristo. Tu tá junto com os irmãos, mas tu não tá ligado no corpo. Tu tá desligado do corpo. E se tu está desligado do corpo, tu precisa te arrepender. Confessar o teu pecado. Eu creio que neste momento Deus está falando com alguém. Ora assim comigo, meu querido irmão, querida irmã, amigo, quem sabe tu está me escutando, tu também conhece a palavra, deixa o teu orgulho. Eu vi dentro de empresa, tinha pessoas que sabiam tudo, mais que os outros, humilhava os outros. E no final, sabe o que aconteceu? Aquela empresa quebrou, nós vamos dizer. E aquela pessoa que ela se humilhava, no final foram patrões dessa pessoa que humilhava essas outras pessoas. Olha assim comigo e diz assim: Senhor Jesus, eu estou aqui diante da tua presença. Eu quero, Senhor, voltar a ter comunhão contigo. E se eu voltar a ter comunhão contigo, eu vou ter comunhão com meus irmãos. Eu quero ter, Senhor, uma vida de simplicidade. Uma vida, Senhor, posso dizer para ti, exemplar. Aonde eu vou ajudar muitas pessoas a renovar as suas forças,
renovar o seu ânimo, renovar, Senhor, a sua vida contigo. Ah, Jesus, tantas palavras agressivas eu tenho falado para os meus irmãos, me perdoa, porque tu é um grande perdoador. Agora, Jesus, eu coloco as minhas mãos sobre o meu coração e te peço, limpa o meu coração, porque eu não quero, Senhor, chegar na tua presença com um coração sujo, mas um coração lavado, purificado pelo teu sangue. E eu quero desfrutar esta vida contigo, esta vida de comunhão, esta vida de gozo, esta vida de prazer, esta vida, Senhor, de harmonia junto com os meus irmãos. Eis-me aqui, Senhor. Me ajuda, Senhor. De hoje em diante, Senhor, eu tenho falado mal de alguém da minha família. Me perdoa. E eu vou ter com esta pessoa, Senhor, e vou pedir perdão. Eu te peço, Senhor, a tua ajuda. Me fortalece. Eu quero mudar de vida. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima mensagem. Que Deus abençoe todos vocês.